Abra comigo lá, você que tem a Bíblia, apesar que o Pedro vai colocar aí também. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Nós vamos ler até o verso 6, do 1 ao 6. O pastor Elenir, ele esteve falando semana passada a respeito de identidade, e eu quero falar hoje a respeito de referências. Eu acredito que é uma palavra que vai falar ao nosso coração. 1 Samuel 9, Pedro. É 9, do 1 ao 6. É do 1 ao 6. 1 Samuel 9, verso 1. Isso mesmo. Então eu vou acompanhar aqui pela tela que fica mais fácil. Preste atenção nisso. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Sufi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltamos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamo-nos agora lá, e mostra-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Devemos seguir. Até aqui. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Pai, mais uma vez, nos colocamos perante a Tua face, estamos expostos à Tua palavra, e queremos aqui, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo conduza esta reunião conforme já tem conduzido, segundo a Sua vontade, e que tudo aconteça para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês a respeito disso. Eu vou dar o título dessa mensagem dizendo o seguinte: você precisa ser uma referência para o mundo, para as pessoas que estão desesperadas, sem esperança. Nós estamos, pela misericórdia do Senhor, né, tendo nossos cultos online, e se você perceber, os cultos online já estão deixando, né, estão alcançando muitas pessoas, mas antigamente entrava-se no culto online muito mais pessoas do que hoje, porque as pessoas ainda estão fazendo muitas outras coisas e as coisas de Deus ainda estão ficando para trás. Eu não vou generalizar isso, mas você vai vendo que outras coisas vão ocupando os espaços, porque deveria o culto online estar muito mais bombando de gente. Mas como virou uma coisa meio que comum, as pessoas deixam para ver os vídeos depois, e muitas vezes aquela mensagem, naquele horário, naquele dia, não acontece. Mas o que está acontecendo com tudo isso? As pessoas estão perdendo referências. Estão perdendo referências. E a nossa sociedade, você sabe que cada dia mais está egocêntrica. Cada um pensando por si e somente em si. Uma sociedade difícil. E essa sociedade moderna, terrível,
em uma conduta moral e ética que cada dia mais está escasso. Conduta ética e moral praticamente não estão existindo mais. E o homem, ele tem uma tendência, tanto eu como você, tem uma tendência inclinada, né, para o mal, para o pecado. Às vezes a gente quer fazer o bem e é muito mais dificultoso fazer o bem do que... É muito mais fácil fazer o mal do que o bem. Então a gente é inclinado para as coisas erradas. E se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver, sabe, eu sempre digo, mergulhado no sangue de Jesus, a gente acaba fazendo muitas besteiras. Por quê? Muitas vezes é mais fácil ser influenciado pelas coisas de fora do que influenciado pelas coisas de Deus. E as referências está cada vez mais complicada de se falar. O povo de Deus, como eu disse, que deveria ser a referência mais importante na face desta terra, estão deixando a desejar. Ao invés de ser uma referência de um padrão de conduta moral, ética, espiritual, estão perdendo a referência. Ao querer se parecer muitas vezes com os padrões mudando. Em 1 Timóteo 4,12, eu acredito que vai aparecer aí na tela, diz o seguinte, e eu quero pegar a segunda parte. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso é recomendação de Paulo para Timóteo. Timóteo, pelo contrário, você torna-te padrão. Você torna-te padrão. Ou seja, nós temos que ser padrão. Nós temos que ser referência para os fiéis. E muitos estão sendo influenciados por esses padrões mundanos, onde Deus, preste atenção nisso, deixa de ser o centro de todas as coisas, para se tornar coisas. E as coisas passam a se tornar Deus. Tem gente que está dando muito mais importância para as coisas do que para Deus. E aí, ou seja, as coisas estão tomando lugar. E a Bíblia diz, aonde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro. Por isso que a Bíblia é clara em dizer, em primeiro lugar, o reino de Deus e as coisas de Deus, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas às vezes invertemos tudo isso. E quando eu digo aqui, Deus em primeiro lugar, gente, é que nós temos que ter um temor de Deus para ele ser o centro de todas as coisas. A gente tem nossas atividades, tem um monte de coisa para fazer, mas Deus tem que ser o centro de tudo na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A nossa primeira igreja, eu sempre enfatizei isso para vocês, a nossa primeira igreja é a nossa casa. E muitos estão fazendo da casa um lugar de ringue, de briga. E não funciona, ainda mais numa pandemia que você fica fechado dentro de casa. Meu pai, imagina Deus assistindo às brigas, às confusões que muitas vezes a gente trava dentro da nossa casa. Isso não é bom. E aqui entenda, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo o que está acontecendo. Eu falava para o Pedro, eu geralmente entrei 15 minutos, 20 minutos antes, o Pedro já estava online, e eu falava com o Pedro, eu falei, Pedro, eu vou desligar aqui, eu vou dar um telefonema aqui para o irmão, porque já fiquei sabendo, ele faz 2 meses que estão separados. 2 meses, irmãos. Misericórdia. Liguei, falei com ele, vou visitá-lo, mas olha para você ver, alguém que muitas vezes está de linha de frente e separou. Mas por quê? Vamos saber depois. A gente não sabe. Então essas referências vão se perdendo, vão sendo, sabe, estão sendo influenciados. E eu me lembro, por que eu estou falando isso de referência? E você vai ver que tudo aquilo que eu estou falando está ligado ao texto. Há um tempo atrás, você se lembra que falava assim, você é filho de quem? Ah, eu sou filho do fulano, eu sou filho de ciclano. E a partir daí, você tinha as portas abertas ou não? Não sei se da sua época, igual muitas vezes meu pai falava assim, vai para a quitanda, vai comprar um negócio. E você não ia lá, falava, olha, eu quero comprar um doce. Você muitas vezes usava o nome de quem? O nome do seu pai. Olha, eu vim comprar em nome
do meu pai, por exemplo, até que eu vi comprar, falei, oh, pode vender isso daí, ou seja, uma boa referência. E até comentei uma vez, quando eu fui abrir o meu negócio, a minha empresa, hoje é a Johnny Bull, já abri em 2002, mas como eu não tinha nome, preste atenção nisso, eu não tinha nome, eu usava o nome de quem? Do meu pai. Então eu pegava o telefone muitas vezes, oi, aqui é o Johnny, filho de fulano, filho tal. Aí, ô Johnny, tudo bem tal, como é que tá seu pai, tal. E daqui a pouco a porta estava aberta. E não funcionou diferente por muitos anos. Até que eu conquistei o meu próprio nome, vamos assim dizer, conquistei o espaço e hoje eu tenho as oportunidades. Mas eu tinha que usar uma referência, eu tinha que usar o nome de alguém. A gente fala muito, né, a respeito, não sei se hoje existe, mas antigamente se entregava um currículo, né? Hoje tem LinkedIn, mas não sei o quê, tem um monte de plataformas. Mas as referências, elas ainda fazem parte. Tanto que o Instagram, o Facebook, estão servindo de referência para muitas empresas. Certo ou errado? Para muitas empresas. O nego vai lá, vê o que você postou, o nego vai lá ver se o cara tá assim, né? Dependendo do que ele vê lá na rede social, tá desfeito, não contrata você, né? Ou muitas vezes a referência, estou falando referência, redes sociais estão servindo como base de referência. E eu falo por mim mesmo, porque eu já tive cliente que buscou minhas referências nas redes sociais. Até então, para comprar comigo depois. Olha, eu vi lá tal, e vi que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de caráter. Você está entendendo como o nome e as referências são importantes? E eu quero chamar a sua atenção para isso hoje, para falar a respeito dessas referências. Por quê, querido? Porque o mundo que nós estamos vivendo, como diz essa sociedade, né, e o pecado, né, tomando conta avassaladora desse povo todo, o que acontece? Deforma a nossa vida. O pecado faz com que você perca essa referência, você perda essa identidade e faz com que você deixe de ser uma referência de um homem de Deus para ser qualquer outro tipo de referência, mas menos de um homem de Deus. Pelo contrário, o mundo, através do pecado, ele quer mudar o teu nome. Ele quer mudar algo tão importante para as nossas vidas, que são o nosso nome. Muitas vezes, o desonesto passa a ser honesto, mas muitas vezes o honesto passa a ser desonesto. O mundo quer mudar, o mentiroso passa a ser verdade, mas muitas vezes a verdade passa a se tornar mentira, porque o mundo ele quer fazer isso. E eu falo isso dentro de uma referência no livro de Daniel, que era um moço de Deus, e escolheu não se contaminar com as comidas do rei, porque a comida do rei era consagrada, e Daniel, ele tinha uma conduta ética, ele tinha uma conduta moral, ele era um moço de Deus e ele era firme na sua postura, na sua fé, na sua crença, na sua convicção. Ele teve o seu nome mudado. De Daniel ele passou a chamar Beltesazar. Por quê? Porque ele saquearam lá, levaram ele cativo e ele tinha tudo para não seguir a sua crença, a sua fé, porque eles estavam mudando a cultura e queria que Daniel fosse ali assistir no palácio, mas tentando aprender um pouco da cultura do judaica, mas muito mais influenciando dentro da cultura ali que estava presente. Então, o que aconteceu? Mudaram. Beltesazar. Beltesazar quer dizer Bel, o nome significa Bel, proteja a sua vida, para desconstruir a crença de Daniel, para desconstruir a fé, para desconstruir as convicções, desconstruir a sua cultura, né? Procurava fazer com que o seu verdadeiro nome fosse mudado. Por quê? Porque Daniel sabia quem ele era. Mas Daniel, ele não aceitou. Apesar de chamarem ele daquele nome, Daniel continuou um homem firme dentro das suas convicções e orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Daniel guardou a palavra,
ou seja, ele foi um homem de referência, porque se vocês olharem para o texto, Daniel tinha uma referência, o Deus de Daniel. Então, quando ele foi jogado na cova dos leões, o próprio rei Dario falou assim, olha, que o teu Deus... Então, você imagina que isso é muito importante, que o teu Deus, Daniel... Então, a gente entende que o mundo está tentando desconstruir muitas coisas. Essa pandemia trouxe vários agravantes para todos, porque agora, onde os lares que deveriam estar firmes em suas convicções, ter suas referências firmes, estão perdendo a referência de quem é as pessoas. Meu irmão, eu quero que você seja uma referência dentro da sua casa. Eu quero que você seja uma referência dentro do seu trabalho, dentro dessa sociedade no qual você está inserida. As pessoas precisam olhar para nós e falar, ali, fulano, ciclano, eu não vou aqui citar nomes, talvez vou usar o meu, o Johnny, vou citar o nome do pastor Leni, pastor Leni, referências, entendem isso? Referência. Quando falarem do seu nome, venham saber que você é um homem de Deus, que você é alguém que realmente pode trazer esperança para aquele que está desesperançado e trazer ali uma esperança viva, real, porque o mundo tenta mudar o seu nome. Como eu disse, o obediente para desobediente, o santo para profano, o forte com Deus para o fraco sem Deus. Porque é assim que muitas vezes, faz aí, não vai dar nada não. Isso aqui não... não, dá uma mentirinha aí que está tudo certo. Você entendeu? Aquela mentirinha branca é o mundo tentando desconstruir a sua convicção. Dá uma lidinha nesse negócio, vê esse negócio aqui, tal. Coisas que vão desconstruindo aquilo que está inserido. E o nome, como eu disse, o nome é importante para isso. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque eu até aceito, querido, porque você vai ver o mundo mudando o nome de pessoas, como o mundo, né, mudando o nome de Daniel, mas você também vai ver Deus mudando o nome de pessoas para alguém que fosse, então, uma referência. Nós vamos ver Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, porque Deus faz uma aliança para com Abraão, e você vai ver essa mudança de nome. Pai de alguém, mas ele seria pai das nações. Você vai ver Deus mudando o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque se o nome não fosse importante, querido, então Deus não diria assim, o nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Então você vê que o nome está ligado muitas vezes à sua conduta, à sua ética. O nome é tão importante, mais daquilo que você imagina, muito mais do que você imagina. As suas atitudes, o seu comportamento estão ligados ao seu nome. Dependendo da forma que você anda nessa vida, as portas vão se abrir ou vão se fechar. Você pode prestar atenção numa coisa. Quando você faz uma oração, e se você não terminar essa oração no nome de Jesus, essa oração não tem validade nenhuma, sabia disso? Por quê? Porque é o nome de Jesus que abre portas. É o nome de Jesus que faz os milagres. É o nome de Jesus que faz as coisas acontecerem. Agora, você é um homem de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Então não perca a sua referência. Quando o mundo olhar para você, vai saber que você é um lugar que podem confiar, que você é honesto, que você é de Deus, que você faz as coisas para trazer glória para o nome do Senhor. Tanto que, como eu disse, às vezes, antigamente, vamos assim dizer, a referência de Deus estava ligada ao nome, porque as pessoas diziam assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus. Por quê? A chuva vinha no tempo certo, caía no tempo certo, as coisas aconteciam. Então, você é a referência. Quando eu comecei a ler o texto, você viu que eu fui lendo o texto. E eu aprendo algumas coisas aqui. Porque eu fui lendo o texto. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel,
filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, o benjamita, homem de bens. Mas foi dizendo de quem ele era filho, de quem ele era filho. Aí quando a gente vai para o segundo texto, diz assim, tinha um filho cujo nome era Saul. E depois traz uma referência de quem que era o homem. O homem era bonito, ele era belo, né? A Bíblia diz que ele, entre os ombros, não havia mais belo que ele, os ombros sobressaía. Foi este aí, ó. Foi este aí que o povo escolheu. Porque o povo já estava cansado, não queria um rei de forma espiritual, queria um rei físico, escolheram Saul. Escolheram Saul. Mas não é isso que eu vou falar. Estou dizendo aqui que olha para você ver que uma coisa está aliada à outra. E aí, querido, nós vamos ver que o texto, ele fala a respeito disso. Ele fala de um homem que perdeu as ovelhas e chamou seu filho e ele falou com seu filho, olha, vai procurar as ovelhas, vai atrás dessas ovelhas. E eles procuraram as ovelhas em um lugar, eles procuraram as ovelhas em outro lugar, eles procuraram as ovelhas em vários lugares. E a Bíblia diz que eles não a encontraram. Quando Saul estava prestes a voltar, até falou para o seu moço, olha, seu moço, vamos embora, porque senão meu pai vai ficar preocupado, nós não achamos essa ovelha, então deixa essas ovelhas de lado, deixa essas ovelhas de lado. A Bíblia diz que o moço respondeu algo muito importante, muito importante. Ele disse assim, ó, pode ir lá no 6, Pedro, direto, ali. Porém, preste atenção nisso, porém lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus. Há um homem de Deus. Neste bairro, desta casa, está falando de um lugar, nesta cidade, nesta empresa, há um homem de Deus. Ele é muito estimado, ele é querido, ele é uma pessoa de bem, ele é uma pessoa que as pessoas querem estar perto, ele é uma pessoa que as pessoas, os olhos dela estão voltados para este homem, porque este homem é diferente. Tudo quanto ele fala sucede. Pode crer, a palavra dele é confiável. Se ele fala que vai pagar, ele paga. Se ele fala que vai fazer, ele faz. A palavra dele é boa, a palavra dele é firme. As pessoas precisam ver em você referência. Sua esposa, seus filhos, quem quer que seja, precisa ver em você uma referência. Então, várias referências deste homem. Tudo quanto ele fala, ele sucede. Agora, preste atenção. Eles estavam perdidos. Eles estavam procurando algo. E eles precisavam encontrar. Olha lá. Vamos agora lá. Vamos lá. Vamos neste homem. Vamos neste homem. Estavam falando do próprio Samuel. Vamos neste homem. Porque ele vai mostrar o caminho que devemos seguir. Quantas pessoas estão nessa condição? Perdidas, sem saber o que fazer, desesperançadas, sem esperança nenhuma, sem saber qual o caminho a tomar. E você, querido, precisa ser essa referência. Ah, porque eu vou ligar para fulano. Fulano tem uma boa palavra. Fulano é querido. O que ele fala dá certo. Você precisa ser essa referência. Sabe, a gente faz, é o que eu falei, muitas, mas meu pai não foi uma referência para mim. Eu não posso usar o nome do meu pai porque ele não foi uma referência. Pelo contrário, ele foi uma referência ruim. Mas a nossa referência de verdade chama Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos toda a nossa devoção, porque Ele é o nosso Senhor. Então, se o seu pai terrestre talvez não foi uma referência, querido, o seu Deus é a referência. Se o seu avô não foi uma referência, o Deus do antepassado é referência. O seu Deus é referência para você. E se você está em Deus,
pode ter certeza, querido, que isso vai fazer a diferença. Porque nesta cidade, olha uma coisa que você não vai esquecer nunca mais. Nesta cidade, há um homem de Deus. Ser chamado homem de Deus é uma coisa, ser homem de Deus é outra coisa. Muitos são chamados homens de Deus, mas viver dia a dia, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, por onde que a gente for. Chegou o fulano, chegou o ciclano, opa, vamos parar com essa conversa mole. Muitas vezes, pessoas contando ali piadinha, quando você chega, desfaz aquilo. Por quê? Porque tratam você com respeito, com dignidade. Porque você é diferente, você é homem de Deus. E aonde você chega, você tem que levar luz. Referência. Referência. Aí eu pergunto, qual tipo de referência você quer ser? Qual é a referência de marido? Você é um bom marido? Se a gente perguntar para sua esposa, quem é você dentro do seu lar, você tem essa referência de marido? Porque a Bíblia diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Estamos falando de amor sacrificial. O que você realmente, como homem, está disposto a fazer pela sua família, pela sua casa, pela sua esposa? Você, como referência de pai, você tem essa referência? Meu pai é o cara, velho. Mas não é o cara no sentido do cara para o mundo. É o cara para Deus, porque se alguém quer ser grande, tem que ser pequeno primeiro para Deus. Se alguém quer ser o primeiro, vai ser o último. Convém que eu diminua para que Cristo seja em mim. Como você quer ser uma referência de amigo? Será que realmente, quando você precisa de um amigo, você vai ter um ombro? Você vai ter com quem contar? Porque amigo, meu querido, não é aquele que passa a mão no pecado. Amigo é aquele que aponta o dedo e fala a verdade e te ajuda em oração. Porque tem muitos amigos que não vão te levar para o céu, pelo contrário, vão te levar para o buraco. Por isso que a Bíblia é clara. Bem-aventurado é aquele que não anda na roda de escarnecedores. Que não anda em rodinhas de amigos, supostos amigos. Mas esses amigos, dá uma olhada nessa revista aqui. Dá uma olhada nessa gostosona aqui. Eu estou falando com homens, irmãos. O pecado nos rodeia todos os dias. Então, qual é a referência? Qual é a referência que você tem como funcionário? Seu patrão pode, de fato, confiar em você? Não, aquele funcionário, nota 10. Pelo contrário, tudo que aquele cara faz prospera. Eu dou serviço para ele, a coisa acontece. Referência. Referência de irmão. Porque, às vezes, a gente está sem referência. Qual é a referência de um servo de Deus? Então, as escrituras mostram claramente, dizendo, nesta cidade, há um homem de Deus. Ele é muito estimado, ele é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Tudo que ele fala, com certeza, sucede. Seja referência na cidade, seja referência no bairro, seja referência dentro da sua casa, seja referência na sua rua, seja referência na igreja onde você está inserido, apesar de você não estar cultuando a Deus de forma física no momento, mas quando você estiver fazendo tendo esta oportunidade, seja referência. Seja referência àquele irmão é uma benção. Aquele irmão, olha, como diz o pastor Flávio, quando Deus quer nos presentear, ele não dá presente, não, ele dá pessoas. Eu sinto muito a falta de cada um de vocês, mas sejam referências dentro do lugar onde você está. Seja referência. Sabe, você pode ser referencial na vida de muitas pessoas. Você pode estar aonde estiver,
seja o modelo de conduta moral, ética, no ambiente onde você vive. Sabe? A gente precisa aprender que o mundo ele pode tentar mudar a nossa identidade, mudar essa referência. Mas eu quero assim, que Deus mude o meu nome, porque eu já fui um Jacó na vida. Eu já fui um trapaceiro, eu já fui um desonesto, eu já fiz coisas terríveis na minha vida. Mas agradeço a Deus porque um dia Ele me aceitou como seu filho. E eu tive a oportunidade de aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Então, o meu nome, Johnny Trapaceiro, Johnny Sem Vergonha, Johnny Safado, Johnny, sei lá, quais adjetivos o mundo tentou colocar sobre mim. Eles foram mudados por Deus. O mundo querer mudar o meu nome? Não. Mas Deus mudar o meu nome? Sim. Eu aceito. Porque nesta cidade, há um homem de Deus. Vamos até ele. Ele tem solução, ele tem resposta. E eu tenho certeza que quando alguém for até você, quando alguém te procurar, quando alguém bater na sua porta, usando você como uma referência, você vai ter o que falar, porque você é um homem de Deus. Você é alguém que as pessoas podem olhar e ver em você, porque a nossa referência é tudo. A Bíblia diz em Provérbios 4:12. Preste atenção nisso. Provérbios 22:1. Olha isso. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E ser estimado é melhor que a prata e que o ouro. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Quando aqueles homens estavam perdidos procurando as jumentas do seu pai, eles não foram até Samuel, porque ele tinha muito ouro e muita prata. Eles foram atrás de Samuel, porque Samuel tinha um bom nome. Samuel levava o título de homem de Deus. E não só o título, ele era um homem de Deus. Tanto que o texto fala, vamos até lá, porque ele é muito estimado. Olha lá, o ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. Tanto que vocês vão ver um texto que fala de ouro e prata. Pedro e João, quando subiam no templo Formosa. Ele fala assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O nome é tão importante, preste atenção neste texto também. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pode continuar. Ao ponto de levarem aos enfermos lenços, aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vidas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vocês, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiam daquela casa. Você acha que o nome, se não fosse importante nessa ocasião, aqueles camaradas, filhos de não sei quem, que não era não sei o quê, tinham expulsado ou não tinham expulsado? Mas não foi isso que aconteceu. Jesus,
eu sei quem é. Paulo, eu sei que é servo dele. Eu conheço Paulo. Mas vocês não têm referência. Vocês não têm nome suficiente para expulsar a gente. Eu dou um couro em vocês. E foi o que aconteceu. Você está entendendo que o nome é importante? Sabe por quê? Qual é o nome que é escrito no livro da vida quando você aceita Jesus? Tem um nome. Qual é o nome? E se chegar lá no céu e tiver escrito lá, Johnny, esse aqui foi um servo fiel. Esse aqui foi um homem estimado. Esse aqui foi uma referência positiva. Entra. Você foi um servo fiel. Pode entrar. Agora, querido, fulano, isso aí eu não conheço, não. Nem está escrito aqui, ó. Faz importância nenhuma, não. Tá entendendo, querido? Não deixa que o mundo mude o seu nome. Aceite o nome de Jesus sobre a sua vida e você vai ver que tudo vai dar certo. Seja referência de pai, seja referência de filho, seja referência. Seu nome é muito mais importante do que você possa imaginar. Muito mais importante. Tentaram mudar o nome de Daniel, mas Daniel era Daniel. Se Daniel não fosse importante, nem o nome dele estava escrito aqui. Estava escrito Beltesazar. Mas não. Daniel, servo fiel. Então, querido, eu quero neste momento orar com vocês. E que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês. Você precisa ser referência. Seu nome é tão importante quanto você imagina. Seja referência para as pessoas. Porque nesta cidade há um homem de Deus. Ele é muito estimado. Vamos até ele. Ele vai nos guiar. Ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Pessoas virão e te procurarão como referência de um homem de Deus. Seja esse homem de Deus. Seja esse homem de Deus. Seja este homem de Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com vocês. Soberano e eterno Deus, precisamos ser referência para o mundo. O mundo muitas vezes tenta nos influenciar, tentando mudar nosso nome, tentando mudar a situação, né? Quantos que muitas vezes faz piada com crente, como eu já ouvi, como se crente fosse tudo igual. Quantos? Aquele lá eu tenho certeza que ele vai cair. Deus, nós somos servos de Deus. E a nossa maior referência é o Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo. Queremos que quando fale do nosso nome, o mundo diz, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não. Falem bem. Falem bem. Porque nós somos de Deus. Queremos ser este homem estimado. Então, Espírito Santo, nos molda conforme tua vontade, conforme o teu querer. E assim, Senhor, faça de nós esta referência. Quando eles estavam prestes a voltar, um jovem lembrou que naquela cidade havia um homem de Deus. Ele poderia ter concordado em voltar a Deus, mas não fez isso, porque ali naquele lugar há alguém que ia fazer a diferença, ia mostrar o caminho. Quantos querem desistir, papai? Quantos já desistiram porque não encontraram referências? Que esses homens, todos esses homens, sejam referência de pai, sejam referência de marido, sejam referências de filho, sejam referências de funcionário, de patrão, de empregado, sejam referências, ó Deus. Sejam referências para o mundo espiritual, papai. Porque Jesus nós sabemos quem é, Paulo nós sabemos quem também é. Nós não queremos ser desconhecidos, ó Deus. Pai, se o nome não fosse importante, o que diria Jó? Então, meu Deus, coloque tuas mãos de graça, mude o nosso nome. Se somos desonestos, muda para honesto, porque Jacó também era desonesto,
Mas ele não queria mais ser chamado Jacó, ele brigou, ele lutou como príncipe, e ele se transformou em Israel, porque ele foi firme no propósito. Nós não queremos ser um Jacó na vida, nós queremos ser Israel, papai. Aquele que luta com Deus para fazer a diferença. Porque muitas vezes nós não queremos ser mais mentirosos, nós não queremos ser mais enganador, nós não queremos, ó Deus, ajuda-nos, ajuda esses homens. E que a presença do teu Espírito Santo sobre nós, venha sobre nós, papai. Glorificado seja o teu nome. A bênção do Senhor seja para com cada um, de hoje para todos sempre, Pai. Amém.